Lucas 10, do versículo 25 em diante, conta uma passagem sobre o bom samaritano, e que eu achei bastante interessante, é que aqui fala sobre fazer o bem, sem olhar a quem. E tem um versículo aqui que fala assim, que um certo homem que de Jerusalém, né, ele descia para Jericó, ele foi assaltado. E aquelas pessoas que assaltaram ele, espancaram ele, né, agrediram ele e deixaram ele praticamente morto no caminho. E naquele momento ali, né, ocasionalmente, passava no caminho um sacerdote, né, e vendo aquilo, passou de largo. Depois veio um levita, né, que naquela época eram pessoas extremamente importantes dentro da igreja, porque eles tinham nome, eles tinham conhecimento de quem era Deus, um conhecimento muito maior do que a população, né? Naquela época eram como, entre aspas, né, praticamente como se fosse um presbítero, um missionário, né? Eram as pessoas que eram encarregadas de fazer a obra de Deus. E eles passaram de largo. Por que eles ficaram com medo que acontecesse com eles o que aconteceu com aquele rapaz? Mas aí, de repente, vem um bom samaritano, que a Bíblia não fala se ele pertencia a alguma igreja, se ele acreditava em Deus, se ele sequer já orou, a Bíblia não fala. E aquele rapaz, esse bom samaritano, tinha em suas mãos vinho e azeite. E ele colocou na ferida daquele rapaz, né, porque ele se moveu de íntima compaixão por ele, e colocou para curar, né, porque naquela época era uma prática muito comum você carregar azeite e vinho para curar feridas. Esse bom samaritano, ele não se importou se ali poderiam estar os assaltantes esperando uma nova vítima. Ele não se importou. Eu acredito que ele deve ter pensado assim, poderia ser eu. Será que esse rapaz me deixaria ou me ajudaria, né? E a parte que eu quero falar um pouquinho mais é nessa parte do versículo 37 que diz assim: E disse-lhe, e usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faz a mesma maneira. Da mesma maneira. Hoje, o que você faz para o teu próximo? Você ajuda ou você afunda? Sabe, quando eu estava na igreja, tinha muitas pessoas que falavam assim pra mim: Nossa, como que você tem talento, nossa, como que você canta bem, nossa, como que você fala bem, né? E quando eu saí da igreja, as pessoas falavam assim: Nossa, como você tinha talento, nossa, como que você cantava bem, nossa, como você falava bem. Primeiro que eu acredito que aquilo que Deus te dá, Deus não te toma, entendeu? Então, ao invés daquelas pessoas acrescentarem aquilo de bom, estavam acrescentando lados negativos de mim, entendeu? E o que eu vejo nessa parábola? É que você tem que ajudar as pessoas, sem olhar a quem. É estender a mão, mesmo que a pessoa te dê um tapa. A palavra de Deus fala, se uma pessoa te deu um tapa de um lado, você vira o outro, né? O que isso quer dizer? É que você tem que ter coisas para curar as feridas dos outros. E o que você tem hoje que você pode ajudar uma pessoa a se levantar? Hein? Será que você tem uma palavra que diz assim: Ei, você é especial, você é filho de Deus? Hoje a maioria dos lugares pregam assim: Vinde a mim, né? E a palavra de Deus fala: Vai. Ou seja, você tem que ir até onde que está essa pessoa. Exemplo, quando eu saí da igreja, que eu pedi carta primeiro, as pessoas falaram, logo se manifestaram: Vamos lá, vamos conversar, vamos resolver, porque tem algum problema, essa pessoa não pode sair. E quando eu literalmente saí sem ter carta, ou seja, fui excluído, ninguém veio até mim para conversar. Então quer dizer que eles não tinham o que poderiam me curar, apesar de estar dentro da igreja? É isso que fala aqui. Quando tinha o levita, né, e o sacerdote, são pessoas de dentro da igreja, eles não tinham nem azeite nem vinho para curar a ferida daquele rapaz que estava ferido. Mas vem uma pessoa que a Bíblia não menciona quem é, e ele tinha. Então isso aqui que está faltando muito dentro das igrejas é isso.
é ânimo para ir e curar as feridas. Às vezes você pode não conseguir trazer a pessoa de volta para a igreja, entende? Mas, por exemplo, aqui você não precisou ter um cargo dentro da igreja para você fazer o bem. A pessoa que ele simplesmente fez. Eu, por exemplo, estou fora da igreja, mas eu não deixo de fazer o bem, não deixo de falar a verdade. Não estou nas costas dos outros, entendeu? Então eu acredito que essa palavra de Deus aqui foi relacionada a isso. Que para você fazer o bem, você não precisa ter um cargo dentro da igreja. Tipo, se uma pessoa te pede para você orar, você pode orar sim. Porque se você tiver fé e acreditar em Deus, essa oração vai ser válida, como de qualquer um que for pastor, missionário. Às vezes você fala assim, vou ligar para o pastor da minha igreja para ele fazer uma oração pelo meu filho. E às vezes tudo que Deus quer é ouvir a sua voz, falando assim, Senhor, cuida do meu filho. Entende? Muitas das coisas você pode fazer, mas você não faz porque você fica vidrado numa coisa tipo, eu não posso porque eu não sou nada dentro da igreja. Eu não posso porque eu não estou dentro da igreja. Eu não estou dentro da igreja, mas eu oro sim para Deus. E se alguém falar assim para mim, ora por mim, oro sim, porque a minha fé em Deus não muda. E é isso que Deus quer falar nesse momento aqui com você. Leiam, gente, em Lucas 10, entende? Do 25 ao 37. Você vai entender que não importa aonde que você está. O importante é que você tenha sempre uma palavra para poder confortar. Entende? E tipo, você usando a palavra de Deus é algo muito mais sincero. Então não se esqueça disso. Você sim é capaz de mover montanhas quando você tem fé, quando você acreditar em Deus. Sabe, você pode fazer... Gente, você pode fazer tanta coisa, entende? Então não se limite. Você não espere você ter cargo, ter dinheiro ou ter qualquer outra coisa para você poder fazer algo que ajude o teu próximo. Agora um conselho, se você de repente não tem, também não atrapalha, né, gente? Já tá ajudando. Então é isso, gente. Eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso, entendeu? Sobre você fazer o melhor para você e para os outros, sem olhar a quem, entende? Ajuda, sabe? No máximo que você pode. Sempre tenha nas suas mãos uma palavra de conforto para essa pessoa, né? Um remédio que cure a ferida. Mas nunca abandone, porque Deus jamais abandona os seus. Então, se ele fala aqui pra gente fazer da mesma maneira, ele quer dizer assim, ei, eu não te abandonei. Então, por que você vai abandonar? Não é? Então é isso, gente, que eu queria falar. Então, espero que vocês estejam gostando do que eu estou fazendo. É um pouco das coisas que eu gosto de fazer, é falar, entendeu? E aprender, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, independente, entendeu? Independente se você é bissexual, se você é gay, se você é hétero, se você tá na igreja, se você não tá, a palavra de Deus, ela penetra e guarda, e é pra gente guardar dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala, escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, guarda essa palavra, entende? Faça o melhor que você pode para ajudar os próximos, sem olhar a quem e sem esperar recompensa nenhuma, que você vai ver que Deus sempre vai te honrar. Sempre vá com sinceridade, honestidade e muita fé no seu coração. Então é isso, gente. Beijo, beijo, tá? E se vocês estiverem gostando, né? Amém, 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 amém. E se você não estiver gostando, então, meu querido, se conforte, porque eu vou continuar fazendo aquilo que me agrada. Um beijo, gente. É assim que eu peço, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.